Bom, pessoal, mais uma questão muito fácil, tá? Em motor, coloca-se o pistão no PMS, a imagem ilustrativa está aqui, cilindro, tá? Então, no motor, coloca-se o pistão no PMS, ponto morto superior, lá em cima, só sobra o volume aqui na região do cabeçote, tá? E pelo orifício da vela, introduz-se glicerina líquida nesse espaço aqui, tá? Com o pistão lá no PMS. Entre o espaço, né, da cabeça do pistão e o cabeçote, que é justamente esse espaço aqui, tá? Esse volume que tem aí. O volume de glicerina introduzido foi de 50 centímetros cúbicos. Ou seja, eu comecei a jogar glicerina aqui, né, e eu vi que quando faceou aqui, eu obtive o valor de 50 centímetros cúbicos, que é exatamente o volume que foi observado para essa região aqui, com o pistão nessa condição, no ponto morto superior. Tá? Em seguida, repete-se a operação com o pistão no PMI. Então agora eu coloquei o pistão no ponto morto inferior e eu repeti a operação. Comecei a colocar glicerina aqui, nessa região, e aí verifica-se que o volume de glicerina é de 450 centímetros cúbicos, tá? Quando eu comecei a encher de glicerina aqui com o pistão agora no ponto morto inferior. Sendo um motor de 4 cilindros, o que a gente vai precisar definir aqui? Qual é a cilindrada do motor e qual é a taxa de compressão. Então, o que acontece? Quando o pistão estava no PMS aqui, ó, que eu coloquei glicerina, observe que esse volume aqui é aquele volume que a gente chama aqui de Vzinho, né, que é o volume da câmara de combustão. Tá? E quando o pistão estava no PMI, esse volume aqui, ó, tá, é o nosso volume total. Lembrando que o volume varrido aqui, ó, do PMS para o PMI, é o volume do cilindro, tá? Que é o nosso Vzão. Ou seja, o Vzinho é o volume que eu tenho quando o pistão está no ponto morto superior. O volume total é o volume que eu tenho quando o pistão está no ponto morto inferior. E se eu pego o volume total e eu subtraio do Vzinho, tá? Eu tenho um volume aqui que é a minha cilindrada unitária, que é o volume do cilindro, tá? Deixa eu colocar ele para cá, que é o volume do cilindro, que é utilizado para definir a cilindrada, tá? Lembrando que no cálculo da cilindrada não entra o volume da câmara de combustão. Mas vamos lá. A questão já nos diz aqui, ó, que o Vzinho, ou seja, o volume de glicerina que eu coloquei aqui, ó, quando o pistão estava no ponto morto superior, é de 50 centímetros cúbicos. E a questão diz também que quando eu tinha o pistão no ponto morto inferior, ou seja, correspondente ao volume total, a quantidade de glicerina foi de 450 centímetros cúbicos, tá? E aí ele pergunta qual é a cilindrada e qual é a taxa de compressão. Bom, para isso eu vou calcular o meu V, tá? Que é o volume do meu cilindro, tá? De um único cilindro. Qual é o volume de um único cilindro? Bom, gente, o volume total, né, é justamente o volume do cilindro, né, de um único cilindro, mais o Vzinho. Obviamente, para eu achar o meu volume do cilindro, eu vou subtrair o volume total do Vzinho, tá? Então, o meu volume de um único cilindro vai ser 450 menos 50 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume de um único cilindro é de 400 centímetros cúbicos. Tá? Fácil aí. E aí, como é que eu calculo a cilindrada? Tá? A gente sabe que a cilindrada nada mais é do que o volume do cilindro vezes o número de cilindros. Tá? Então, como é que vai ficar a minha cilindrada? O volume de um único cilindro, a gente acabou de achar, é 400 centímetros cúbicos. E o número de cilindros, a questão nos diz, um motor de 4 cilindros. Tá? Logo, a minha cilindrada é de 1.600 centímetros cúbicos. Tá?
E aí ele pede ainda a taxa de compressão, tá? Ou razão de compressão. Então o que a gente sabe? Que a nossa taxa de compressão, ele é o meu volume maior dividido pelo meu volume menor. O volume maior é o volume total, tá, gente? É o volume com o pistão lá no ponto morto inferior. E o volume menor é o volume com o pistão no ponto morto superior, é o meu Vzinho. Bom, então a minha taxa de compressão nada mais é do que o meu volume total, que é 450 centímetros cúbicos, dividido pelo meu volume menor, que é o Vzinho, que é de 50 centímetros cúbicos. Tá? Então, fazendo essa continha aí, eu vou achar uma taxa de compressão de 45 por 5, 9 para 1. Tá? Então, tá aí a nossa resposta. Tá?